Como é que a gente se torna quem a gente é, né? O que será que pesa mais? O ambiente em volta ou, sei lá, as sensações internas que a gente tem desde que nasce? Essa é uma baita questão na psicanálise. Com certeza. Hoje a gente vai explorar um pouco as ideias de dois gigantes, né? Donald Winnicott e Melanie Klein. Vamos ver como cada um entendeu essa relação, que é super crucial entre a pessoa e o ambiente na formação de quem somos, o Celsi. As fontes que a gente analisou trazem um diálogo bem interessante entre eles. Exato. A nossa ideia aqui é desvendar uns conceitos-chave do Winnicott, tipo a preocupação materna primária, a tal ilusão de onipotência e os fenômenos transicionais. Tudo isso destaca muito o papel do ambiente, né? Sim. E aí a gente contrasta isso com a visão da Klein, que, por outro lado, foca mais na complexidade do mundo interno, das fantasias, desde o comecinho da vida. Então vamos tentar desenvolver isso. Vamos lá. Começando pelo Winnicott, então. E essa ideia do ambiente facilitador. Ele fala da preocupação materna primária. É quase como um estado especial da mãe, né? Uma doença normal, como ele chama. Isso. Onde ela se conecta totalmente com o bebê, quase adivinhando o que ele precisa. Essa dedicação toda que permite para o bebê sentir que o mundo responde ao que ele necessita, quase magicamente. E essa sintonia, essa resposta do ambiente cria a base para a ilusão de onipotência. Tipo, o bebê sente fome, aí o seio aparece. Para ele, a vivência é de que ele criou aquele seio, entende? Entendo. Parece um paradoxo, né? Mas é essencial. Exatamente. Essa ilusão é crucial para construir confiança. Confiança no mundo e em si mesmo. No começo, a mãe nem é vista como alguém separado, né? Ela está, de certa forma, inscrita na experiência do bebê. Não existe ainda um eu e um não eu claros. Pois é. E é aí que entram os tais fenômenos transicionais. É como se abrisse um espaço, um terceiro espaço, né? Que não é nem só dentro, nem só fora. Uma área intermediária. Isso, é o espaço do brincar, do objeto transicional. Aquele ursinho, o paninho, que a criança não larga, sabe? É ali que começa a nascer a capacidade de usar símbolos, de começar a separar um pouco a fantasia da realidade. É fascinante. E um ponto-chave aí é o papel da mãe suficientemente boa. Ela primeiro permite essa onipotência, essa ilusão toda, mas aos poucos ela vai introduzindo a realidade. Ela vai, digamos, desiludindo o bebê gradualmente. A desilusão gradual. Importante isso. Fundamental. Ajuda o bebê a perceber que ele não criou o mundo, que ele não controla tudo. É um passo, sim, essencial para aprender a lidar com a realidade para a saúde psíquica mesmo. Ok, isso pelo lado do Winnicott. Agora, se a gente vira o foco para Melanie Klein, a perspectiva dela joga uma luz bem mais intensa no mundo interno, desde o início. Como é que isso funciona na visão dela? Então, para Klein, o bebê já nasce com um mundo interno bem complexo, sabe? Cheio de fantasias, de angústias que vêm das pulsões de vida e de morte. E a forma como ele percebe o ambiente externo é muito influenciada por essa realidade interna. Isso leva ao que ela chamou de posição esquizoparanoide. É uma fase inicial onde o mundo é meio que dividido. Ou os objetos são totalmente bons, idealizados, ou são péssimos, persecutórios. Não tem meio termo, não tem integração. Entendi. Tudo 8 ou 80, né? E a evolução disso seria a posição depressiva. Que ela considerava um marco super importante. Sim, uma crise, mas uma crise necessária para o desenvolvimento. É o momento em que o bebê começa a sacar que a mãe boa e a mãe má são, na verdade, a mesma pessoa. Complexo. Muito. Isso gera angústia, gera culpa pela própria agressividade, seja ela real ou fantasiada, contra essa figura que agora ele vê como inteira. E aí surge o desejo de reparar, de cuidar desse objeto amado. É um processo de integração bem delicado. Mas fica aquela pergunta, né? Será que a Klein, então, simplesmente ignorava o ambiente? As fontes que a gente viu sugerem que não é bem assim. Não, de jeito nenhum. Embora a ênfase dela seja muito forte no mundo interno, a Klein reconhecia, sim, a importância da realidade externa. Por exemplo, a capacidade do bebê de atravessar essa posição depressiva e integrar os sentimentos depende muito da presença real da mãe.
e da resiliência dela, da capacidade dela de sobreviver aos ataques agressivos da criança, sabe? Sem desmoronar ou revidar. Faz sentido. Ela escreveu sobre como lidar com o desmame, citou até o Winnicott em alguns pontos sobre a sensibilidade necessária nos primeiros contatos. A diferença talvez seja mais de foco teórico e técnico do que negar o ambiente, entende? Entendo. E na prática clínica, como essas diferenças aparecem? O Winnicott, por exemplo, ele fazia uma distinção entre a mãe ambiente, que é tipo a atmosfera de cuidado, e a mãe objeto, mais ligada aos momentos de desejo, de excitação. As fontes trazem aquele caso clínico dele, né? Ah, sim. O paciente homem que fazia ele se sentir ouvindo uma menina. Ilustra bem a abordagem dele, eu acho. Ilustra perfeitamente. A reação do Winnicott à contratransferência dele, se sentir meio louco ouvindo uma menina ali onde estava o homem adulto, na verdade espelhava a confusão que aquele paciente viveu na infância, com uma mãe que o tratava como se fosse menina. Nossa. A análise, então, permitiu reviver aquilo, dar um sentido àquela falha ambiental lá do começo, sabe? Aquela confusão externa que virou um sentimento interno. Uma abordagem kleiniana mais clássica talvez focasse mais direto na inveja, na destrutividade que aparecia ali na relação com o analista, vendo isso como expressão das fantasias internas do paciente. O que levanta uma questão clínica difícil, né? Como é que o analista distingue o peso de uma falha ambiental real e o peso das fantasias internas do paciente? É bem delicado na prática. Exato, é um desafio constante. Mas pensar em Winnicott e Klein juntos, sabe, sem ter que escolher um ou outro, nos dá uma visão muito mais rica, mais completa. Concordo. Winnicott mostra como o ambiente meio que nos esculpe, né? Esculpe nossa capacidade de ser, de criar, até de ficar sozinho. Já Klein revela como a nossa resposta interna a esse ambiente, nossa forma de lidar com amor, com ódio, impulsiona nosso crescimento psíquico. A formação da gente, do nosso self, parece que emerge dessa dança. É uma dança constante entre o que vem de fora e o que vem de dentro. Entender essa dança é fundamental. Não só para quem trabalha com psicanálise, mas para qualquer pessoa que se interesse em como as nossas primeiras relações ecoam pela vida inteira. Mostra como nossas bases são formadas por essa interação tão complexa entre o cuidado que a gente recebe e as nossas vivências internas. E fica uma reflexão, né? Se a nossa primeira percepção da realidade é construída ali através de ilusão, depois desilusão, projeção, integração, tudo isso antes mesmo da gente ter palavras para descrever, até que ponto a realidade que a gente vive hoje não é, na verdade, uma paisagem ainda moldada por essas marcas indeléveis das nossas primeiríssimas experiências de vida?